Sempre que tivermos oportunidade, devemos fazer o bem a qualquer pessoa. Mas o mais desafiador é manter o bem, a paciência e o amor com aqueles que estão dentro do nosso lar ou com as pessoas com as quais nós mais convivemos. Sim, esse é o nosso maior desafio. E Paulo já sabia disso. Olha o que ele escreveu na carta a Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É claro que família da fé pode ser interpretado como aquele grupo de pessoas com as quais convivemos em grupos de oração, na igreja, para quem frequenta a igreja. Sim, mas e aquela família que Deus uniu? Aquela família que você acredita que não tem escolhido? O seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus irmãos, os tios, os sogros, as pessoas que convivem com você e que parecem ter sido colocadas ali por obra do acaso. E que se você pudesse escolher, você eliminaria da sua vida. Claro que você não eliminaria de forma grotesca, mas se você pudesse escolher, muitas vezes você diria que talvez teria escolhido outra pessoa para figurar naquele lugar. Essa família também pode ser a pessoa com quem convivemos no nosso ambiente de estudo ou de trabalho. É aquele ambiente que a gente mais frequenta. É aí quando somos testados. Porque sim, é muito fácil nós parecermos bondosos, pacientes, caridosos, num convívio rápido que temos com alguém. Por exemplo, num convívio social, numa festa, em um evento. A gente parece sempre muito educado, muito polido, muito paciente. Alguém derruba algo em nós e a gente não se preocupe, está tudo bem. A gente não dá uma patada nas pessoas, uma resposta amarga. Mas dentro de casa, com as pessoas do nosso dia a dia, nós costumamos soltar os nossos cachorros, como a gente diz. A gente briga, é impaciente, vira a cara, fica sem se falar. Pessoal, é muito sério essa questão de ficar sem conversar com um familiar, uma pessoa com quem você convive. Deus não nos criou para vivermos em desarmonia. Você ficar ruim, em uma situação ruim com alguém, ficar de mal de alguém a ponto de parar de se falar com essa pessoa é muito grave. Deus não te criou para viver dessa forma. O tempo todo Jesus nos ensinou, reconciliai-vos. Então, por que é que você acredita que você pode ficar sem conversar com aquela pessoa, encontrar com ela e virar a cara na rua? Falar, eu não tô falando com fulano, não converso com fulano, não estamos nos falando. Isso é de uma infantilidade gigantesca. E eu sei, esse vídeo aqui é para doer mesmo. É de uma infantilidade gigantesca você não conversar com alguém que você ficou irritado. É como se você estivesse lá na pré-escola, quando você brigava com um coleguinha. Mas hoje você é um adulto. E Deus te colocou em relações para você aprender. E quem disse que é fácil? Nós estamos aqui o tempo todo buscando por facilidades, mas Deus não nos colocou aqui no mundo para viver facilidades. Ele nos colocou no mundo para evoluirmos. E muitas vezes evoluímos enfrentando desafios. Que precisam ser sofrimento necessariamente? Não, mas são desafios. Para algumas pessoas pode ser um sofrimento. Na medida em que essa pessoa se apega a si mesma, ao seu ego, e não quer pedir perdão, não quer conviver, quer virar a cara, quer se sentir dono da razão e não quer resolver o problema. Acha melhor, sim, se vitimizar, não fazer as pazes com aquela pessoa, não dar o braço a torcer, ficar preso ao próprio orgulho. E isso é muito grave. Deixar de conviver com alguém porque ficou com raiva, não olha na cara de um irmão, não olha na cara de um pai. Ah, não falo com fulano, eu não converso com fulano. Olha só, as pessoas são muito diferentes. E Deus nos criou diferente mesmo. Todos nós temos luz e temos sombras. Nós olhamos para nós e às vezes achamos que somos muito melhores do que o outro. Mas se você fizer um exercício bem sincero consigo mesmo, você verá que você não tem nada de melhor. Você não é tão melhor que o seu coleguinha assim. Mas mesmo assim, se você se desentende com ele, você sempre se sente na razão. Ou às vezes no fundo, e eu já vi isso acontecer, no fundo você sente que o outro talvez tinha um pouco de razão, mas você não dá o braço a torcer, você prefere ficar preso ao seu orgulho. Então o convite de Paulo aqui é para vivermos em harmonia.
Assim como o tempo todo Jesus nos convidou. Vivermos em harmonia, principalmente com aquelas pessoas que Deus colocou próximos a nós. É muito fácil nós sermos educados com o caixa do supermercado. Na verdade, é a nossa obrigação. Sermos muito gentis com a pessoa que está nos atendendo ali num restaurante, com o chefe, né, a quem nós somos submissos. Respirarmos fundo antes de dar uma resposta. Agora, a gente não pensa muito na hora de dar uma resposta, às vezes, no cônjuge, no filho, a pedir desculpa para um irmão. Pessoal, Deus nos convidou aqui para sermos humildes, para melhorarmos. Muito se fala em propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? E as pessoas ficam gastando uma energia gigantesca procurando o seu propósito de vida, identificar por que elas nasceram. Você nasceu para evoluir. Não tem nada de muito grandioso, não. É evoluir mesmo. Esse é o seu propósito. E aí, evoluir significa passar por cima do seu ego. Às vezes você vai ter que colocar o seu ego no chão e pedir desculpas. Pedir desculpas, sim, pelas vezes que você errou. Aceitar, inclusive, para si mesmo que você errou. Porque você erra. Olha só. É importante a gente normalizar que a gente erra. A gente cresceu em uma sociedade que penaliza o erro. A gente vai para a escola e se a gente erra, a gente recebe um risco gigantesco na nossa prova. Se a gente faz uma coisa errada na escola, o professor grita com a gente passa vergonha. A gente não aprendeu a lidar bem com o erro. É importante sim nós lidarmos bem com os nossos erros, porque nós não fomos feitos para a perfeição, não nesse momento. Se fosse assim, Deus já teria te criado perfeito, Ele tem capacidade de fazer isso, mas Ele te criou do seu jeito, te deu liberdade. E por causa de imaturidade a gente erra, e a gente vai errar até o último dia da nossa vida, provavelmente. Mas o importante é aceitar que a gente erra. É olhar para dentro de si e falar, eu errei, eu sei que eu errei, eu fui um idiota nessa situação, eu fui grosseiro, eu não precisava ter feito dessa forma, eu fui egoísta, eu quis aparecer. Em algum momento, você colocou o seu interesse acima do outro e você errou sim. E você precisa admitir para você mesmo que você errou. E aí, passar por cima do seu ego e pedir perdão. O outro passo é perdoar. E perdoar não é esperar que o outro venha te pedir perdão. Ele não precisa vir te pedir perdão para você perdoar. O perdão precisa estar dentro do seu coração, do que você sente. É um sentimento seu. E é, como Marinalva Calegari diz, é uma decisão. Você decide perdoar para então você exercer o perdão. E não é fácil. Não é fácil porque nós recebemos muitos convites interiores para sentir raiva. Quando a gente está com raiva, os nossos pensamentos são alimentados por nós mesmos de negatividade. A gente fica o tempo todo reforçando o quanto aquela pessoa foi injusta, foi errada conosco, o quanto ela errou, o quanto ela é ruim. E a gente começa até a delirar, a pensar outras coisas sobre aquela pessoa. Já reparou? A gente tem uma tendência muito forte de reforçar o erro do outro nesse momento para a gente não perdoar. E essa é uma grande armadilha. Por isso que, quando você decidir perdoar, limpar o seu coração, você precisa repreender esses pensamentos negativos que chegam até você. Eles brotam aí na sua cabeça e você não deve alimentá-los. Dois pensamentos não ocupam a mesma cabeça no mesmo momento. É impossível. Então, se um pensamento assim chega, você pode usar da forma como você preferir. Você pode dizer, eu repreendo esse pensamento e isso não vai ficar dentro de mim. Ou você pode substituir. Pensar em algo bom, pensar em uma ideia de como resolver alguma questão na sua vida, pode ser um assunto totalmente diferente daquele pensamento. E eu sei que é um exercício difícil, eu já precisei fazer isso várias vezes e ainda preciso. Porque o nosso pensamento vitimista quer alimentar aquele lobo dentro de nós, sabe? Como se o outro fosse o lobo e você fosse o Chapeuzinho Vermelho. É essa situação que a gente cria no nosso cérebro, ainda que de forma meio inconsciente. A gente quer o tempo todo se colocar como coitadinho da história e que o outro foi muito ruim. Então a gente sempre alimenta a imagem ruim do outro.
E com isso a gente vai alimentando raiva, sentimentos negativos que fazem mal para o nosso corpo, fazem mal para o nosso espírito, causam prejuízos diversos em nós, inclusive questões de saúde. Pessoas rancorosas adoecem mais. Então, preste atenção. Se você se sente com raiva, com rancor de alguém e se vê alimentando esse pensamento, peça a Deus, é claro, que tire isso de você e que te ajude a superar esse sentimento. Deus não te criou para viver dessa forma. Deus não te criou para alimentar raiva, pensamento negativo, para encontrar com uma pessoa e virar a cara para ela, ou para pensar, ou para dizer para os outros, eu não falo com o fulaninho, eu não converso com ele, nós brigamos e nós não conversamos. É claro que, às vezes, a gente não consegue conviver com algumas pessoas, porque, como eu disse, Deus nos fez muito diferentes uns dos outros, mas isso não significa que nós devemos brigar, mas sim complementarmos, como se fôssemos um quebra-cabeça. Porém, nem todo mundo vai formar o mesmo quebra-cabeça. Algumas pessoas não são da mesma energia que nós, não combinam com a gente, não têm os mesmos valores, e tá tudo bem. Não significa que você é melhor que ela. Significa que ela pertence a um outro grupo. Mas você não precisa ter ódio dela, virar a cara para ela, dizer que não conversa. Não, você pode respeitá-la, você pode honrá-la, você pode ser educado quando encontrá-la, e você não precisa conviver com ela. Você não precisa convidá-la para os seus aniversários, convidá-la para comer na sua casa, sair com ela, ficar sentando na mesma mesa que ela. Sempre que for evitar essa pessoa, fazer com muita educação. Mas você não precisa necessariamente conviver. Porque se essa convivência causa atritos, é melhor mesmo que você evite essa convivência num primeiro momento. A questão é, evitar a convivência não é sentir raiva, alimentar rancor, sentar com outras pessoas para falar mal daquela. Entende? Deus não te criou para isso. E sempre que você sentir rancor, sempre que você sentir raiva, lembre-se disso. E o seu principal desafio é justamente ser bondoso, caridoso e perdoar essas pessoas mais difíceis de conviver. Essas que Deus colocou aí, talvez até dentro da sua intimidade, como um membro da sua família, alguém próximo que trabalha com você, um vizinho. Deus não coloca as coisas por acaso. Deus não age de forma aleatória. Tudo no universo é inteligente e bem pensado. Então, quando você estiver diante de uma situação como essa, pense, o que eu posso aprender com isso? O que Deus quer me ensinar através dessa pessoa? E é claro que Ele não quer criar diferenças, criar raiva, criar rancor. Ele quer que você aprenda, que você perdoe, que você exerça o amor. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu curtir aqui, deixe o seu comentário também sobre o que você pensou. A gente conversa nos comentários e aprende muito aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.